ele diz, quando ele vai fazer faculdade de História, o dilema dele com a faculdade é que ciência estranha é a história, que se eu leio um livro sobre o Brasil colônia, e o livro é escrito por um historiador marxista, o Brasil colônia é uma coisa. Se ele é escrito por um historiador positivista, o Brasil colônia é outra. Se é escrito por um historiador do imaginário, é uma terceira coisa. Quer dizer, que o Pedro, o narrador do Fazedores Velhos, ele não consegue se posicionar, ele acha que todas são verdadeiras. E o Hamlet não, o Hamlet começa muito cheio de convicções, depois ele vai perdê-las. O Pedro ele já começa sem convicção e ele vai buscando alguma convicção para a vida dele. Então, de certa forma, eles têm movimentos contrários até, embora a estrutura da história seja parecida, mas eles buscam coisas diferentes. Então, acho que tem semelhanças, mas tem diferenças fundamentais. Você estava contando seu primeiro contato com o livro do Shakespeare, quando você se fantasiou assim, do seu pai, não sei, de alguém mais velho. E aí eu falei que eu já tinha ouvido essa história no Fazedor de Velhos. O livro inteiro se baseia na sua vida? Não inteiro, mas muita coisa. Porque esse episódio praticamente. Só que o negócio é que o narrador tem muitas coisas em comum comigo. Ele faz faculdade de História, eu fiz faculdade de História. Ele quer virar escritor, eu queria virar escritor. Na época eu queria, eu não sabia o que eu queria, mas eu acabei virando escritor. Só que os outros personagens também têm coisas minhas. Esse é que é o difícil. Que quando você faz o personagem, é um grande liquidificador, assim, você vai jogando tudo lá dentro. Tudo que é seu, mas tudo que você ouve, tudo que você leu, que você ouviu, alguma história que alguém te contou. Eu me lembro de um primo que era surfista e ele, antes de ir para a praia, onde ele ia ficar basicamente o dia inteiro, das 8 da manhã até as 5 da tarde, ele pegava o liquidificador, jogava um mamão inteiro, um pote de requeijão inteiro, aveia, banana, ligava aquele negócio e ficava uma maçaroca, parecia um concreto, assim. E ele bebia no próprio copo do liquidificador, nunca me esqueço. E era um negócio assim, entrava tudo ali dentro. E eu acho que quando é um personagem é mais ou menos aquela gororoba. Entra tudo que é seu e tudo que não é seu também, que você chupa de outros lugares. Então, o narrador sou eu, e tem coisas baseadas na minha vida. Mas os outros personagens também têm. O mestre, a história do Fazedores Velhos é a história de um jovem que procura um professor que o oriente na faculdade. E esse professor tem coisas lindas. A namorada do narrador também tem coisas lindas. Os outros personagens também têm. Então, é difícil dizer que é autobiográfico, porque eu nunca vivi aquelas situações. Mas o conteúdo emocional assim, do personagem tem muito a ver com isso. Oi. Então, você falou bastante sobre a questão de identidade e a vontade de ser feliz. E eu queria saber qual que é a sua concepção de felicidade. É uma coisa... Bom, ter saúde é um elemento fundamental. Mas eu acho que eu não tenho mais a ideia de que haja uma felicidade estática, entende?
cheguei na felicidade. Não existe. Ela é sempre temperada, a vida é sempre temperada de coisas boas e ruins. Então, na verdade, você pode ter uma dose maior de coisas que te deixam feliz e uma dose menor de coisas que te deixam infeliz. Isso é a felicidade. Mas imaginar uma felicidade imaculada, asepsia cirúrgica, sem nenhum problema na sua vida, isso eu não acredito mais. Eu já imaginei que isso fosse possível. Mas agora eu acho que não. Eu acho que buscar isso, aliás, é uma ótima maneira de você ser infeliz. Porque como você nunca vai conseguir, você nunca vai estar satisfeito. Você tem que buscar uma felicidade, digamos assim, um sentimento predominante de felicidade. Agora, às vezes nem isso é possível. Né? A sua vida é atingida por alguma catástrofe tão grande, sei lá, recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas teve um bombardeio de armas químicas na Síria. E teve uma cena de um pai com os dois filhos, as duas criancinhas, os dois filhos abraçados, e os dois filhos mortos. E aquela vida, eu tenho minhas dúvidas se aquele homem vai conseguir dizer eu sou feliz outra vez. Tem certas coisas que te marcam de um jeito muito irreversível. Mas a melhor filosofia seria de buscar uma vida equilibrada. Aceitar as coisas boas e ruins do destino com a mesma atitude. E transformar as coisas ruins em boas. Como você... Hoje em dia não mais, mas antigamente, quando a gente revelava fotografia, a gente tinha um negativo e a gente tinha que entrar no quarto escuro, botar o negativo em vários produtos químicos e aí transferir aquela imagem para um papel positivo. E essa ideia de transformar um negativo em positivo, de você ter uma câmara de revelação escura dentro de você, que transforma as coisas ruins da sua vida em boas, isso é um ótimo atalho para a felicidade. Porque você aí tira proveito mesmo das coisas ruins. Seja ficando uma pessoa mais forte, mais lúcida, mais generosa, mais, sei lá, expandindo a sua mente, a sua percepção da vida, do mundo. Então, eu acho que eu busco isso, tirar proveito até das coisas ruins. Mas, de novo, nunca fui afetado por uma tragédia como a que eu falei aqui. Então, não sei se nesse caso haveria saída, mas, de qualquer modo, problema na vida todo mundo tem, eu tenho também. Então, buscar essa atitude de tirar proveito mesmo do que é ruim. Acho que é uma boa receita de felicidade. Eu queria saber qual que é a sua cena favorita da peça e também seu personagem favorito. Minha cena favorita é difícil. Eu acho que minha cena favorita é a cena 2 do ato 1. É a cena do discurso do tio. A primeira vez que ele se dirige à corte como rei e o Hamlet está meio de escanteio, assim, vestido de luto ainda. Eu acho que essa cena é incrível. Por quê? Porque o Shakespeare apresenta os personagens de uma maneira muito eficiente nessa cena. É a primeira vez que você está vendo todo mundo. Está vendo o tio, está vendo a mãe, está vendo o Hamlet.
está vendo Horácio, que é o melhor amigo dele, né? E é a primeira vez que você está vendo todo mundo. E o Shakespeare é muito feliz na apresentação, porque você já entende muito desses personagens logo de cara. E ao mesmo tempo nada é forçado. Não é, os personagens não são discursivos. O tio mas ele está de fato fazendo um discurso. Mas os outros não, eles são espontâneos nas reações. Porque a situação está amarrada de um jeito que eles precisam se colocar e se apresentar. Então, essa amarração que o Shakespeare bolou para que os personagens se revelassem logo de saída é muito bem bolada, né? Muito funcional. Ela é assim, de uma economia e de uma eficiência espetacular, eu acho, do ponto de vista da carpintaria dramática. Assim. E essa cena tem pelo menos duas das minhas falas preferidas. A fala do Hamlet para a mãe e o primeiro monólogo dele, que eu adoro. Deixa eu ver aqui se eu encontro rápido, para a gente não perder muito tempo. Aqui já é ele falando com o pai. Na casa de Polônia, já estou nascendo, peraí. Olha só, é aqui, ó, essa fala que eu adoro. Sim, senhora, é ele com a mãe. Sim, senhora, sei como são as coisas. A mãe insiste. Mas se tu sabes, por que pareces tão macampúcio? Essa palavra macampúcio eu brinco com ela, né? Eu sei que não é uma palavra nada usual. É motivo de piada. Por que pareces tão macampúcio? Que é tão triste, né? E aí você se ofende. E sua resposta demonstra isso. Parece, senhora? Não. Não conheço as aparências. Não é apenas a cor nanquim do manto, boa mãe. A cor nanquim, a cor preta do manto, boa mãe. Nem as tradicionais roupas de preto solene, nem os suspiros da respiração forçada, não, nem o rio caudaloso das lágrimas, nem a expressão de sofrimento no rosto, somados a todos os tipos, formas e sinais de tristeza que podem ser fiéis ao que sim. Esses sim parecem, pois são coisas que um homem pode fingir. Tenho dentro de mim o que vai além da aparência. Estes são apenas os trapos e anúncios da decência. Quer dizer, ele diz, eu estou sofrendo profundamente. Essas coisas externas são detalhes. Isso qualquer um pode fingir. E a outra fala que eu adoro é o primeiro monólogo. Se essa carne tão dura derretesse, se dissolvesse e diluísse no orvalho. É a primeira vez que ele pensa em suicídio, né? Se essa carne derretesse. Enfim, então eu adoro essa cena. Ela é a minha preferida. Cena 2, ato. E o personagem. O personagem preferido é o Hamlet. Não tem outro. Para mim, Hamlet e Rei Lear, se eu tivesse que escolher duas peças do Shakespeare e jogar o resto tudo no fogo, eu salvaria o Hamlet e o Rei Lear. Tem tudo ali. As outras peças podem explorar os assuntos mais para um lado, mais para o outro, mas com essas duas você entende o autor. É como Dom Quixote para o Cervantes. Pode jogar todo o resto fora. Se você conservar o Dom Quixote, você entendeu o autor ali. É como a Odisseia para o Homero. Hamlet e Rei Lear são os dois personagens cruciais. Eu queria saber que gênero literário você curte mais. Olha, isso é difícil, porque eu sou um escritor, até como escritor, não só como leitor, mas eu sou uma pessoa muito, assim,
eclética. Eu gosto de tudo. Eu acho que a nossa relação com a literatura, a nossa... Fechou o tempo. Desculpe. Nada. Foi mais forte que eu, não me controlei. Essa bronquinha, por favor, gente. A nossa relação com a literatura tem que ser... Eu gosto de fazer como eu faço com o meu iPhone. Eu encho ele de música. Tem de Beethoven a samba, fado, tango, flamenco, rock, acústico, elétrico, punk rock, jazz instrumental, tem de tudo aqui. E música clássica, ópera, sinfonia, orquestra de câmara, tudo vocês podem imaginar. E eu gosto porque eu boto no shuffle e aí eu vou de Beethoven a Cartola, de Elisete Cardoso a Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, tudo em 5 minutos. E para mim as artes são assim, né? Elas têm que ser consumidas assim. Essa ideia de que eu não gosto de música clássica ou eu não gosto de samba, isso é coisa de espírito pequeno, porque tem momento para tudo. Quer dizer, quando eu vou arrumar a casa, quando eu estou fazendo ginástica, eu gosto de rock, gosto de uma música mais agitada. Quando eu quero ler, eu boto uma música mais calma. Quando eu quero dramaticidade, eu ouço Beethoven. Quando eu quero leveza, eu boto um violãozinho. Eu ouço Ernesto Nazaré, que fiz de 10 anos em Emas, que é uma delícia, para descansar a cabeça. Então, depende do meu momento. Se eu estou triste, eu vou ouvir Billie Holiday. Se eu estou alegre, eu vou ouvir, sei lá, então, eu não vejo nenhuma necessidade. Eu tenho uma crônica que eu publiquei num livro meu chamado Tripé, que quando eu era criança, eu tinha que hierarquizar tudo. Eu tinha que ter o meu preferido em todas as categorias e fazer hierarquias. E o texto se chama Hierarquias. Então era assim, o que eu gosto mais? Ir ao cinema ou comer bolo de chocolate? E eu tinha que decidir exatamente como era. Eu gosto mais de lasanha, churrasco ou ir ao parque de diversões. E eu fazia essas perguntas para os adultos ou para minha irmã mais velha e todos riam, achavam as perguntas totalmente ridículas. Não só porque eu misturava coisas que eram muito diferentes entre si, mas porque não precisava daquela hierarquia. Eu não precisava definir qual eu gostava mais. Eu podia gostar de todas, né? Mas eu sentia a necessidade de definir. Então foi um longo processo de libertação dessa coisa. Então eu não tenho um gênero preferido. Agora, quais os gêneros que eu leio mais? Isso eu tenho. Eu não tenho um que eu diga esse é melhor que o outro, mas eu tenho aqueles que eu leio mais e outros que eu leio menos. Por exemplo, eu não gosto muito de realismo fantástico. Gabriel Garcia Marques, Kafka, são escritores que não aquecem meu coração. E é um gênero mesmo que não aquece meu coração. Agora, o livro policial, por exemplo, não é uma coisa que seja muito minha leitura. Eu acho que tem maravilhosos, já li muito, mas não é. Eu já vejo tanta coisa policial nas séries de TV, nos filmes, que na hora que eu vou ler, eu quero aquela estrutura de história, de ter que descobrir quem é o bandido. Então, quando eu leio, eu gosto muito de ler os clássicos, que não quer dizer muita coisa, porque tem clássicos tão diferentes entre si, né? Você lê Faulkner, ou Homero, um não tem nada a ver com o outro.
Mas é isso, assim, é mais fácil dizer o que eu não gosto do que dizer o que eu gosto. O que eu gosto. Eu gosto de várias pessoas. A gente discutiu em sala e, como grupo, a gente fez uma sugestão para você, para um próximo livro, uma próxima edição, que é de colocar o nome das personagens à frente das falas para facilitar a leitura em grupo e para a gente não se perder a leitura. Poxa, eu não imaginei realmente que fosse complicado. Porque eu achei que a narração fosse o suficiente, entendeu? O negócio é que a gente está muito pouco acostumado a ler teatro, né? E eu, como editor, eu vejo assim, muita gente já, livro de poesia não vende, mas perto de livro de teatro, poesia é best-seller. Assim, o público odeia ler teatro. E eu entendo por quê. Porque essa figura do narrador, que costura as falas, que dá sentido muitas vezes para as falas, então ela disse rispidamente, 2 pontos, e aí vem uma fala. Esse rispidamente é uma indicação de como você tem que entender aquilo, né? E numa peça de teatro, quando você não tem essa figura do narrador para te dar essa indicação, as coisas parecem meio soltas. E é difícil você montar a história na sua cabeça só através das falas dos personagens. Mas é assim que o teatro funciona. E a gente não tem o hábito de ler textos dramáticos. O público brasileiro rejeita isso ferozmente. Eu nunca consegui fazer uma coleção, um trabalho em editoras há 30 e poucos anos. Nunca consegui fazer uma coleção de teatro que durasse mais de 1 ano. Porque depois os resultados são tão ruins que o projeto é interrompido. Então, como eu tinha inserido a figura do narrador, eu achei que não precisasse botar um nome no personagem, mas pelo visto, errei. Da próxima vez, no próximo vou contemplar isso. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu gostaria de saber, tipo, eu ia perguntar qual foi o seu primeiro contato com Shakespeare, mas você falou que foi aos 18. E aí eu queria saber qual foi o primeiro contato com essa obra em específico, que foi tipo, mais ou menos nessa época também. Com Hamlet? Depois que eu vi o filme do Rei Lear, era com um ator inglês que foi o grande ator. Assim, o cara que levou o Shakespeare para o cinema mesmo, o nome dele era Laurence Olivier. Ele fez o Rei Lear já quando velho, tanto que o filme é colorido e ele está na idade do papel mesmo, um velho dele, barba branca. Mas ele tinha feito 2 outros filmes do Shakespeare antes. E o primeiro foi o Hamlet, bem jovem. Ele era bem jovem, ganhou o Oscar de melhor filme e tal. Hoje em dia o filme, eu tenho uma paixão particular, porque foi o meu primeiro contato com Hamlet. Depois que eu vi o Rei Lear, eu imediatamente fui buscar o outro filme dele, que era o Hamlet. Mas é um filme preto e branco e tal. Mas o filme é um pouco, digamos, assim, um pouquinho pomposo demais. É muito antigo, eu acho. O filme envelheceu um pouco. Eu gostei